Pronto. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, Pai de amor, mais uma vez em Teu nome, para aprendermos mais um pouquinho de Ti, Pai querido. Te pedimos, querido Mestre, que abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender, Jesus, de Ti. Dai-nos a graça e o Teu amor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Evangelho Redentor. Te pedimos, Jesus, que fique conosco nessa noite, nos agraciando com a Tua presença e com o Teu sublime amor. Fica conosco, nós te pedimos, Pai, em Teu nome, que assim seja, Senhor Jesus. Amém, que assim seja. Então, vamos ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Espiritismo. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Para quem não lembra, nós estamos já no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Nós já estudamos nos estudos anteriores a parte de Moisés, o Cristo, e agora chegamos no Espiritismo. Lembrando, gente, isso vai estar explicado no texto de hoje aqui. São as 3 revelações, tá? A de Moisés, a do Cristo e agora do Espiritismo. E aí a gente vai entender como que essas 3 revelações, elas se integram para uma dar cumprimento à outra, como se fosse uma continuidade da outra. Por que que é assim? Já começando o nosso estudo. Porque Deus, ele observa e respeita a fase de evolução e de compreensão do ser humano, para poder passar e exigir as suas leis. A gente até já comentou, né? Isso é uma coisa que a gente costuma falar, né? Que quanto mais a gente tem consciência, maiores são as responsabilidades, certo? Não dá para se cobrar do homem lá das cavernas, que viveu naquele período, que somos nós mesmos mais evoluídos hoje em dia, a mesma consciência da lei divina, do que pode, do que não pode, da forma como devemos proceder. E assim por diante. Não se dá para cobrar da mesma forma, sendo justo, para quem teve acesso apenas às revelações de Moisés, mas não viveu para ver o Cristo, da execução e cumprimento à lei divina. Certo? Não é a mesma responsabilidade, justamente porque não é a mesma consciência, não é o mesmo saber, não é o mesmo entendimento. Assim como nós, que somos agora os trabalhadores da última hora, né, que somos já quem tem acesso à revelação de Moisés, à revelação do Cristo e agora a revelação do Espiritismo. Nós temos uma maior responsabilidade, porque o nosso entendimento é maior, né? Então, isso decorre de uma natureza humana. Conforme vai se evoluindo, vai se adquirindo consciência, essa consciência, que é a forma de comunicação de Deus com o homem, ela vai se desenvolvendo e aí vai tendo uma maior responsabilidade por se ter uma maior consciência, tá? Então, nós vamos entrar aqui no nosso estudo de hoje e vai ser narrado justamente isso, né? Nesse item 3 aqui, no item 5, na verdade, né, que é o terceiro ponto, a terceira revelação, o Espírito de Verdade vai nos dizer lá, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Já começando aqui a adentrar mais profundamente aqui no tema. Nós vemos com muita clareza hoje em dia essas provas irrecusáveis da natureza do mundo espiritual, da existência do mundo espiritual e dos detalhes de como que funciona a vida no mundo espiritual, como que os dois mundos se relacionam. Nós temos essa clareza hoje, nós temos essa informação hoje. E vamos utilizar, mais uma vez, do exemplo do nosso outro estudo, que é relacionado à série Nosso Lar. E o que é a série Nosso Lar ali, do André Luiz, da Lavra de Chico Xavier? É justamente o detalhamento de como que funciona
essa vida no mundo espiritual, André Luiz vem nos dar o seu testemunho do que aconteceu com ele após o seu desencarne. Tanto que o primeiro livro já começa já após o desencarne, né? A narrativa após o desencarne de André Luiz. O que aconteceu com ele, os anos no umbral, depois o resgate, o trabalho, como que funciona esse trabalho lá, como que são aferidas as horas, como é organizada a colônia Nosso Lar, por que é uma colônia de transição, como que é essa relação com outras colônias do Brasil, de outros lugares do mundo, como que são esses trabalhadores, como são distribuídos os trabalhos, enfim. É uma descrição extremamente detalhada. E aí entra a nossa parte. De posse dessas informações, nós que estudamos, que tivemos contato com isso, temos sim, e nós temos que conseguir identificar isso, nós temos sim uma maior responsabilidade com relação a essa lei divina, com relação a se posicionar e principalmente a essa reforma íntima para conseguir lidar com essa mudança. Nós já temos essa consciência mais elevada, porque o Espiritismo ele nos comprova que a nossa vida aqui ela é efêmera, mas o que morre é o corpo, o espírito continua. Então, nós temos, e é isso que o Espiritismo prega, nós temos que trabalhar, sim, as coisas aqui da matéria, nós temos a nossa obrigação aqui, enquanto encarnado, as nossas obrigações, né? Nós temos a obrigação, por exemplo, de seguir a lei do lugar que a gente está. Não é só cuidar do espírito. As coisas materiais, enquanto nós estamos encarnados, nós somos obrigados a seguir o script aqui da Terra, né? De acordo com as obrigações de cada um. Mas também o Espiritismo vem nos abrir os olhos para que não são só essas as responsabilidades que a gente tem. Nós temos que fazer o quê? Justamente vou exemplificar com o que a gente está fazendo aqui agora. Dedicar ao menos um tempo dentro da nossa rotina para alimentar o espírito. Pois nem só de pão viverá o homem. E o que quer dizer isso? Que nós temos que alimentar o nosso espírito. Nós estudamos aqui diariamente, né, semanalmente, essa questão justamente das energias que compõem o nosso pensamento, o que a gente cria através do pensamento, com quais energias a gente se alinha de acordo com determinada atitude que nós tomarmos. Então, nós, cientes disso, nós não vamos poder alegar um desconhecimento depois. Então, vai nos ser cobrado de acordo com aquilo que nos é dado. Tá? Aqui, nesse primeiro parágrafo, ele está nos dizendo ali com todas as palavras. O Espiritismo, por meio de provas irrecusáveis, ele comprova a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com esse mundo nosso material aqui dos encarnados. Não que o mundo espiritual não seja um mundo material, é outra matéria, nós já estudamos sobre isso também, tá? Mas entre o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados existe aí uma relação, uma interligação muito intensa, inclusive, uma troca muito grande. E nós temos consciência disso hoje. E tendo consciência disso, nós temos maior responsabilidade em nos portar de acordo com essa consciência, certo? Nós discutimos lá no nosso grupo, muitas vezes também, as notícias que saem aí semanalmente também, mensalmente, a respeito do desenvolvimento da ciência e o quanto que isso vai de encontro a comprovar as coisas do espírito. Com relação a trocas de energia, com relação à imposição de mãos, com relação à cura que é operada pela fé, o restabelecimento do corpo físico de acordo com uma postura mental mais profunda na fé. Então, nós temos que ter essa condição de saber que nós temos acesso a essa informação, mas não é algo simplesmente para colocarmos na prateleira, né? Porque seria muito fácil. É só eu pegar e ler um livro por mês aí espírita e tá joia, tá ok, tô salvo. A gente sabe, né, que não funciona assim. Inclusive, a gente tem notícias, né, de quanto que o pessoal ali que compõe o espiritismo costuma dar um pouquinho de trabalho depois de desencarnado, né? Não é um ou dois médiuns que narram
essas trajetórias aí, essas histórias. A gente até entende por quê. Porque nós somos assim, né? A gente pega essas informações e muitas vezes a gente nem tenta colocar isso em prática, ou tenta algumas vezes e aí acaba desistindo ali pelo trabalho que dá, né? É muito mais fácil a gente trabalhar a parte externa, a parte das aparências, do que o interno. Porque o interno, como a gente sabe, ela é uma luta todo segundo da nossa vida para poder se alinhar com coisas boas. Porque o mal, ele está por aí, disperso. Nós estamos imersos numa energia muito pesada que é emanada aqui da Terra, das atitudes dos habitantes, dos pensamentos pesados dos habitantes. Então, por isso que essa luta ela é tão ferrenha, ela é tão difícil. E continuando ali no texto, lembrando, gente, quem quiser interromper a qualquer momento, pode falar, pode fazer aí, passar o seu entendimento, porque sempre é de grande valia para nós essa troca de informação, tá? Então, quem quiser interromper aí, é só abrir o áudio e falar que a gente vai estar aqui para ouvir. E sempre vai ser bom ouvir vocês, porque né, é disso que se compõe o nosso conhecimento, né, das experiências de cada um que vai compartilhando aqui com a gente. Então, seguindo ali, ele vai falar que o Espiritismo nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, com uma fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O que ele está dizendo aqui? E a gente vai ter que voltar mais uma vez no primeiro parágrafo. Ele vem dizer aqui justamente que, primeiramente, né, fazendo destaque do primeiro parágrafo, a primeira coisa que ele coloca ali é o Espiritismo como ciência. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens. Nós sabemos até que os 5 livros ali da doutrina básica, né, do kardecismo, né, do kardecismo espírita, que são a base, né, da codificação espírita, ela trata de cada um dos livros, né? Ciência, filosofia, moral cristã. Então, são diversos assuntos tratados. Aqui, nós estamos pegando o viés científico do Espiritismo. É bastante complexo falar sobre isso, porque a gente tem que determinar qual que é o viés que a gente está analisando, porque o Espiritismo ele é multifacetado, né? Ele é uma doutrina completa e que abrange diversos pontos. Abrange a moral cristã, abrange a questão filosófica, abrange a questão científica do mundo espiritual, da troca com o mundo corpóreo, enfim. Então, por que ele dá esse destaque ali, o Espiritismo e a ciência nova? Porque aqui ele vai justamente nos mostrar que o Espiritismo ele vem e consegue comprovar as questões que antes eram tidas como, vamos supor, milagres, porque não poderiam ser explicados, o Espiritismo vem e consegue colocar luz sobre muitos desses fenômenos. Obviamente, mais uma vez, e aí voltando ao início do estudo de hoje mesmo, Deus, ele respeita a questão, ele observa e respeita a questão da evolução dos seres, certo? Então, o Espiritismo, ele já decifrou tudo? Não, estamos longe disso, bem longe. Mas por quê? Porque a humanidade, ela tem que evoluir, e aí, principalmente cientificamente falando, para poder entender certos fenômenos. Tem certas coisas que, por exemplo, na época do Cristo, quando o Cristo veio à Terra, ele não tinha como explicar mais detalhadamente algumas coisas, e por isso se utilizava da fala por meio de parábolas. Por quê? Porque, posteriormente, isso poderia ser desvendado com o avanço da ciência. Porque, na época, nós não tínhamos nem comparativos para se falar, olha, o pensamento do ser humano é matéria. Mas, Senhor, o que é matéria? O que é considerado material? São átomos que formam o pensamento e vão cocriando. Mas o que são átomos? Na época não se tinha essas informações. Não sabia o que eram células. A gente não tinha conhecimento do que eram átomos, de como que as coisas eram compostas. O nosso conhecimento científico, ele veio avançar alguns milênios depois, né? Centenas de anos depois, foi a cada passar de ano, de século, esse conhecimento ele vai se aprofundando, o conhecimento científico.
Então, hoje nós temos condições de compreender algo a mais do que daquela época, mas não tudo também, porque nossa ciência ela também é limitada, né? Mas aqui o autor deixa bem claro que muitas dessas coisas que antes eram tidas como sobrenatural, hoje o Espiritismo consegue comprovar. Tá? Então, essas coisas não são mais relegadas, utilizando as próprias palavras ali, para o domínio do fantástico, do maravilhoso. Hoje em dia, a gente consegue entender o que é uma água fluidificada, o que é uma água benta, que, na verdade, é a mesma coisa. A água benta é uma água fluidificada. É uma água onde foi aplicada ali uma energia do bem ali, através da concentração daquele espírito, e que vai ter efeitos químicos e físicos também na pessoa que tomar, não somente na pessoa, né? Hoje em dia a gente já sabe disso. Para pessoa, para animal, para planta, a gente pode muito bem fazer o evangelho no lar, separar uma garrafinha de água, como essa que eu tenho aqui, por exemplo, e aí depois você distribuir nas suas garrafinhas de água, colocar um pouquinho em cada uma das suas plantinhas, dar um pouquinho para os seus animais de estimação. E a gente sabe que hoje em dia isso tem efeito químico comprovado. Tá? A essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, hoje a gente tem essa condição de saber que é a terceira revelação, que vem não contrário ao que estava sendo posto até então, ao que nos foi ensinado até então pelo Cristo, e sim complementar a esses ensinamentos do Cristo. Muitas vezes decifrando, né, esses ensinamentos que até então nós não conseguíamos pela nossa capacidade cognitiva, pelo período evolutivo que nós nos encontramos, nós não conseguíamos entender as informações, algumas das falas do Cristo, né? E aí vem o Espiritismo lançar a luz sobre isso. Querem um exemplo que, para mim, assim, deixa isso muito claro? A questão de quando a mãe e os irmãos do Cristo, de Jesus, vêm até um lugar onde ele estava ali realizando curas e palestrando e tudo mais, e os irmãos dele diziam que ele estava louco, né? Que ele estava que o seu espírito estava tomado. E aí a Bíblia narra lá, né, de que foi relatado para ele, ó, Jesus, estão aí sua mãe e seus irmãos. Aí ele questiona, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Essa era uma das partes da Bíblia que eu, por exemplo, eu não conseguia entender. Na figura de Cristo, tão amoroso quanto foi, que foi o exemplo vivo do amor fraternal para com todos, né? Passar essas informações. Ora, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O próprio Cristo que orienta, né, para aqueles que querem ter estendidos os seus dias na Terra, a respeitar pai e mãe. Então, como que sai da boca do mesmo Cristo uma orientação nesse sentido de que nós temos a obrigação de respeitar pai e mãe, e ao mesmo tempo ele renega a sua própria mãe, em outra passagem bíblica? Porque era esse o entendimento que se tinha até então. E aí vem o Espiritismo analisando essa questão, aí se fala que não é que Cristo renegaria sua mãe e seus irmãos, e sim, ali ele fala, todos vós que estão aqui são minha mãe e meus irmãos. O que ele estava se referindo? A nossa família universal. Mas Jesus tinha como, naquela época, naquela ocasião, chegar no meio do povo lá e falar assim, não, gente, eu entendo, é minha mãe e meus irmãos, mas enquanto a gente está aqui encarnado, nós, na verdade, todos nós pertencemos a uma família universal de espíritos que são criados pelo mesmo Pai. Inclusive, não somente aqui na Terra, é universal porque abrange todos os planetas, todos os lugares. Será que tinha condições as pessoas daquela época
de receberem essa informação? O que vocês acham? O que vocês acham que aconteceria se o Cristo se aprofundasse mais nessas questões? Não tinha condições, né? Porque até hoje ainda tem a dificuldade de entender, né? Porque é espiritualmente falando, né? Não é falando da carne. É igual quando a gente fala assim, é meu filho, não mexa com meu filho. É entender essa fala, que está como meu filho, está como meu marido, mas não é está como. Quando a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. É o quê, E gente? como fala, né? E a gente é o quê? A gente está. Está. Estamos. Mas o interessante disso tudo é que eu estou gostando, né? Que a Maria Aparecida, quando fala isso, já vem aquele negócio, Maria Aparecida, você está, né? Então já está tendo esse despertar. E como é bom a gente sentir esse despertar dentro da gente. Sim. A gente consegue, mas hoje em dia a gente consegue ainda ter isso. Né? E foi interessante o que você disse com relação a hoje em dia nós ainda temos essa dificuldade. Gente, há alguns anos atrás, quando foi lançado o Nosso Lar, sofreu duras críticas, porque dava detalhe demais. E aí foi tido como algo fantasioso. Chico foi duramente criticado por conta dessa obra. E até hoje a ciência bebe da fonte desses livros, da série Nosso Lar, e, pouco a pouco, tudo que ele adiantou ali, de coisas que nós não tínhamos conhecimento científico ainda, hoje em dia vem sendo comprovadas, uma a uma. E o que é isso? Não é uma terceira revelação? E a gente vê, realmente, né, totalmente atual essa fala. Ainda hoje nós temos dificuldade. Ainda hoje nós temos dificuldade, nós como pessoas, de imaginar que todos os outros planetas também contêm vida. Filho, deixa eu ver. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, eu lembrei do nosso grupo, da nossa fala, né, dos nossos estudos. Não sei se vocês assistiram, o aeróbus já está vindo aí, né? A China já está fabricando eles. Já começou a fabricar. Transporte por meio de magnetismo também? Boa noite. Não, ainda por magnetismo não, mas os carros voadores. Eu Já tá vi, começando. Aparecida, eu também lembrei disso. Eu comentei até com meu menino. Como que Só a gente lembra, né? Nossa, eu falei, gente, olha, a gente estuda isso, que gostoso. Aí, olha, hoje surgiu a oportunidade de estar falando. Legal, interessante. Eu não vi isso, não. Depois vocês puderem mandar lá no grupo, onde que acha. Eu vou ver se eu acho. Acho que foi no Fantástico, né? Que passou. Então deve ter na internet. Mas Tem. Interessante. Nossa, e a gente vê que as coisas de nosso lar ali que a gente não imaginava com relação a essas transmissões, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Essa transmissão rápida de informação que tinha ali, essa conexão que tinha nessas orações ali da colônia, como que funcionava essa transmissão da oração do governador, é hoje o que a gente está vendo se concretizar aqui. Essa rapidez com que a internet leva as informações para diversos cantos. E isso, na época lá, não se tinha muito recurso, nem televisivo, né? Não sei até dizer, mas acredito que na época não tinha nem TV colorida, né? Em 1943. Acredito que não existia ainda, né? Eu acho que não, né? Porque eu sou de 61 e foi mais ou menos, acho que eu tinha uns 8 anos quando apareceu a TV preto e branco, que eu me lembro, né? Que surgiu assim, que começou a aparecer em algumas casas, né? Que tinha. Então, e ali ele revela, né, que recursos televisivos, recursos audiofônicos, olha lá, a Ana Patrícia está dizendo para nós ali, ó, 1970 TV colorida. E início da década, né? E no nosso lar, ele não estava lá que eles se utilizavam de processos televisivos para fazer essa comunicação.
Então, o que dá a entender é que eles já tinham até a internet lá, assim, bem desenvolvida, né? Ou algum outro meio de transmitir essas informações, e nós aqui ainda estávamos engatinhando. Olha só, o Aeróbus agora, 2025 nós estamos. O livro é de 43, se eu não me engano, o primeiro, né? E é narrado, né, de coisas anteriores, né? Não se sabe desde quando que tinha isso lá. Mas aí a gente já tem um pouquinho da noção de que como que, né, aqui é uma cópia muito imperfeita do mundo de lá. E é justamente isso que ele está dizendo aqui. Né? Ele mostra, mas não como coisa sobrenatural, como uma das forças vivas sem cessar atuantes da natureza. Esses fenômenos incompreendidos. E hoje a gente está chegando à compreensão desses fenômenos. Porque a gente sabe, Wellington, que assim, que desde os tempos remotos, desde os povos primitivos, eles tinham contato com os espíritos. Então, toda a época da humanidade, eles tiveram, né, o contato. Só que, assim como você falou, né, pela impossibilidade de entender aquele fenômeno, então, era tido como maravilhoso, né, como miraculoso. E aí vem a doutrina espírita mostrar que realmente, através, né, desse processo todo de Kardec, pela observação, que é possível e que, como se diz, e que é real, né? Então, tira, né, que é uma lei que faz parte da lei natural. Então, tira essa visão, né, miraculosa do milagre. Então, assim, é bem interessante, né? Exatamente, Edina. E essa questão, né, nos mostra, nos remete aí, inclusive, ao início, né? Como foi o início da codificação espírita? Foi com fenômeno material, fenômeno físico. Por quê que foi com fenômeno físico? Porque nós éramos, durante todo esse tempo, e ainda somos muito, muito, muito materialistas, apegados ao que é material. E nós estamos começando agora a entender que existe um outro mundo muito maior, que é o espiritual. E até então, a gente se limitava ao que os nossos sentidos podiam captar. Hoje em dia, a gente sabe que os nossos sentidos não são desenvolvidos o suficiente para captar determinadas coisas, mas que nem por isso elas deixam de existir. Então, a gente se apegava naquela época ao que a gente ouvia, ao que a gente via, ao que a gente conseguia sentir o cheiro, ao que a gente conseguia tatear, né? Então, a própria codificação da doutrina se dá dessa maneira, né? O que levou o Kardec a querer fazer o trabalho que ele fez? Um fenômeno físico de pancada lá na mesa, de som, mesa girante, mesa flutuante. O que são isso? Fenômenos físicos. E foi feito por que a espiritualidade se prestou a fazer isso, esse tipo de espetáculo, vamos dizer assim, para poder chamar atenção, né? Para chamar atenção, ó, existe algo a mais aqui. Então acho que está na hora de abrir os olhos. E aí chegou um camarada que quis abrir os olhos, né? E aí ele quis abrir os olhos não somente dele mesmo, né? Ele viu aquilo, achou aquilo um tanto estranho, né? Vamos dizer assim, uma coisa que não estava dentro da compreensão dele até então, aquelas pancadas nas mesas, as mesas girantes e tal, e aí ele foi querer saber o que estava por trás daquilo. Ele foi querer saber se havia alguma força inteligente que comandasse esses fenômenos físicos. E aí, daí tudo se iniciou. Mas aí a gente vê o quê? O primitivismo nosso mesmo, enquanto seres humanos. Né? O quanto que não deve ter sido muito mais difícil na época que Cristo veio sobre a Terra. Porque quando começou a codificação espírita, já era dessa imensa dificuldade, que necessitava ainda de fenômeno físico, imagina na época de Cristo, que a gente tem que lembrar. Jesus, né, Wellington? Com Jesus, ele já inaugura a era como se diz, o início, como se diz, de trabalhar a mediunidade, não é o início, mas ele inaugura, né? Tem com aquela parte do Monte Tabor, né? Que tem que vai lá os três apóstolos com ele, né? Que recebe lá Moisés e Elias, não é isso? E Elias, então, isso.
Aí Da tem também transfiguração de aquela outra Cristo no monte. passagem, né, na praça também. Então, assim, já inaugura já, né? Os processos Sim, de e a cura. quantidade também, que era o que eu ia dizendo, de fenômenos físicos que Jesus operou, os milagres físicos, os milhares e milhares, até porque, gente, a gente tem que lembrar uma coisa, não foram todos os milagres, e foi uma pequena quantidade de fenômenos que Cristo operou que foram narrados, que foram, como a gente fala, gente, que foram registrados, né, para depois se passar para a posteridade. Curou muito mais, né? A gente não tem nem noção. Mas por que isso também? Porque o povo era extremamente arraigado na coisa material mesmo. Isso era necessário. Ainda assim, tendo operado todos esses milagres, tendo andado sobre a água, ele foi tido ainda como pecador e foi julgado, foi condenado e crucificado. Então, se imagina, né? Se ele viesse somente nos falar sobre o amor, nos falar sobre essas coisas, não teria credibilidade alguma. Mas por quê? Porque Cristo não tem credibilidade ou porque nós somos desacreditados e nós necessitamos e temos essa limitação da necessidade do material para se comprovar? Quantas e quantas pessoas hoje não questionam ainda com relação ao espiritismo, mas se fosse assim, Deus aparecia, se mostrava e mostrava que é tudo assim, que é reencarnação, que é assim, assado. Gente, Cristo veio e demonstrou de todas as formas e foi desacreditado por nós. Nós somos pecadores, nós não conseguimos compreender, não é por falha no mestre, não é o professor que está errado, somos nós que somos alunos que não conseguimos compreender. Assim como não é a divindade que tem que vir se prostrar diante da humanidade e se provar, nós temos que buscar o conhecimento de compreender. E o Edson, por isso, viu, Edson? Eu digo assim, e por isso que, como se diz, não foi revelado tudo, por essa incapacidade da gente compreender, como você falou, de entender, né? Sim, não é por limitação do professor, é por pura misericórdia. Por da gente, isso mesmo. Porque ele sabe o quanto que nós somos imperfeitos, gente. Inclusive, tem uma frase que eu não vou lembrar quem foi agora, onde foi que eu vi, mas que eu achei bastante interessante, que diz o seguinte: Jesus conta, inclusive, com a sua idiotice na hora de te dar um plano para você executar. Então, ele sabe o quanto que você é atrapalhado para fazer as coisas, e ele não vai contar que você vai simplesmente realizar algo que você não dá conta de fazer. Então, isso é somente exemplificando ali, a gente sabe que é uma brincadeira, mas acaba sendo um exemplo, né? Jesus sabe, gente, dos nossos defeitos, Deus sabe. A Bíblia narra que Deus sabe quantos fios de cabelo que tem. Hoje em dia, a gente vai mais além. A gente sabe que Ele sabe quantas células tem no nosso corpo. Que Ele que criou, Ele que fez. A gente sabe que ele conhece melhor nós do que nós mesmos. Ele conhece o íntimo do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentimento. Então, não há que se falar que, mas... Então, por que não se comprova? Não é que não se comprova. Jesus disse que aquele que tem olhos de ver, verá. Aquele que tem ouvidos de ouvir, ouvirá. Então, não é um processo, não adianta a gente acreditar que é um processo que acontece do dia para a noite com todos, tá? Esses processos, eles são de acordo com a evolução da humanidade, e a gente tem que lembrar que aqui no nosso planetinha existem espíritos em diferentes graus de evolução, e isso é da lei, é assim que tem que ser, não tem nada fora do script, tá? É assim mesmo que tem que ser. Deve haver, né, aqueles espíritos com maior dificuldade, eles são colocados com espíritos que já têm um grau evolutivo um pouco maior, porque um ajuda o outro, na verdade, né? Um serve de prova para o outro, enquanto aquele outro está ajudando aquele espírito menos elevado a se elevar também. E é assim caminha a humanidade, é a solidariedade universal aí que deve haver.
Tá? Então, a gente tem que lembrar que esses processos eles são demorados por conta disso, gente. Vai ter gente que vai estar mais atrasado, vai ter gente que vai estar muito adiantado, e vai ter gente que não vai estar se importando muito com as coisas do espírito ainda, vai ter gente que vai estar mais aguerrido nessa batalha aí contra a carne, e assim a gente vai caminhando. Mas é da lei que todos nós vamos evoluir, gente. Então, com relação a isso, nada está fugindo do plano. No item 6 lá, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, que seriam aqui os médiuns, as pessoas que possibilitam que esses ensinos cheguem até a gente, certo? Aqui, mais uma vez, corroborando o que a gente vinha dizendo, nós somos materialistas e Deus sabe que nós temos essa necessidade do material. Então, por que vocês acham que tinha que ter nessas leis, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, uma personificação? Porque tem que ter algo de material, gente. Senão a gente não dá muita bola. No Antigo Testamento teve que haver a codificação lá, os mandamentos, né, na pedra e tudo, porque havia essa necessidade física do povo. Já no Cristo, foram registradas as passagens lá, bíblicas, tiveram os apóstolos, tiveram várias testemunhas, teve toda uma história comprovando ali os feitos do Cristo, a passagem do Cristo pela Terra. Mas tinha que haver essa personificação. Tinha que haver a encarnação do Cristo aqui em missão, para que nós pudéssemos verificar que é realmente possível aquele caminho que ele traça para a humanidade, que é o caminho do amor e do bem, que é o caminho do perdão ao invés da vingança. Então, o Espiritismo, que aí vem ser uma exceção dentro dessas três leis aí, dentro das três revelações, com relação a esse ponto, tá? Com relação a esse ponto de não precisar ter uma individualidade ali, de ter uma personificação. Ah, mas Kardec não é a personificação do Espiritismo? Não, Kardec codifica os ensinamentos. O que é codificar? Colocar em código, tá? Por exemplo, nós temos no Brasil, nós não temos um código de leis trabalhistas, nós temos um negócio que chama CLT, que é Consolidação das Leis Trabalhistas. Essas leis, elas estão esparsas em diversas leis, e aí vem uma codificação, junta tudo. Então, o Kardec, o que ele fez? Ele pegou essas informações e codificou. As informações nem são dele. Nem é ele que passa as informações. Ele pega, anota e codifica. O que é codificar? Colocar isso de uma forma organizada em uma doutrina. Tá? Estabelecer ali um código. Um código de conduta, um código de moral. Enfim, não é a personificação do Espiritismo em Kardec. As informações não são dele, só lembrando, tá? São os espíritos que passam, então é uma coletividade de espíritos. Existem espíritos ali dentro dessas comunicações que se identificam, outros não se identificam. A maior parte dos que se identificam também, muitas vezes eles passam, eles se identificam por pseudônimos, para não ter essa individualidade, gente. Justamente para ter essa ideia de que é uma coletividade. Todos nós estamos unidos aqui na Terra, querendo ou não. E não só entre os espíritos da Terra. A gente vê, inclusive, em nosso lar, passagens ali de que há também essa troca entre planetas, entre colônias, entre planetas, entre os cristos de cada um desses planetas, entre os responsáveis. Então, de certa forma, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. A gente tem, por exemplo, muito claro isso ali no Céu e Inferno, na segunda parte. Cada um vem trazer a sua experiência.
Cada um vem narrar o que aconteceu consigo após o desencarne, após o desenlace aqui com o corpo. Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, você vai ver que durante o desenrolar aí, durante a codificação do Espiritismo, não tem nada que venha contrário aos ensinamentos do Cristo. Tanto que o Evangelho já inicia, né? A gente pode até ver pelos estudos nossos anteriores aí, já inicia falando sobre qual ponto que vai tratar, que é o ponto da moral do Cristo. Por quê? Porque aí não tem, aí há um certo consenso entre as religiões, né? Quando não se trata de dogma religioso, e sim de analisar a moral do Cristo, a conduta do Cristo, por que há esse consenso? Porque ele não só veio e falou, ele exemplificou. Mas entre as religiões existe muita diferença. Existe aí os que pregam que o entendimento seria esse, o entendimento... As interpretações de cada um são coisas que vão de acordo com a experiência ali de cada um. Porque tem gente que vai pegar ainda as palavras do Cristo e subverter para colocar como se a gente tivesse que julgar o próximo. Existem ainda, infelizmente, religiões que vão se utilizar da palavra para pegar a discriminação. Mas porque homossexual, isso e aquilo, tal. Gente, independente do pecado, de ser pecado, de não ser pecado, Cristo nos exemplificou muito isso, muito vivamente, muito claramente, que não cabe a nós julgar. Em quantas passagens bíblicas a gente vê Cristo apontando o dedo para alguém e falando, você estava assim, eu te curei, agora você toma vergonha, porque você está fazendo isso, isso e isso errado, então você não pode fazer. Quando que foi que se relatou uma conduta dessa, uma postura dessa pelo Cristo? Quando o Cristo fica a sós com a mulher adúltera que iria ser apedrejada lá, o que ele fala? Eu também não te julgo. Vai, não peques mais. Mas nós ainda temos interpretação religiosa, né? Não espiritual, mas religiosa, de que nos cabe trazer a verdade para as pessoas, como se isso fosse uma desculpa, uma muleta para poder apontar o erro do outro. Né? Como se fosse uma desculpa, e veja só que análise maravilhosa é essa. Nós, por acaso, temos o aval, então, para julgar aquele que peca diferente da gente? Porque não tem ninguém aqui que não seja pecador. Não tem ninguém, não tem espírito perfeito aqui, puro, que esteja aqui. Nós todos que estamos aqui somos pecadores. E aí, então, o que vai variar? É o tipo de pecado. Então, o que a gente tem a ver com o pecado do outro? Apontar o dedo do pecado do outro. Só é diferente do nosso, às vezes. Muitas vezes nem é, porque a maior parte das pessoas que estão aqui, a gente erra mais ou menos nas mesmas coisas ali, né? Que, apesar de existirem espíritos em diferentes graus de evolução, são similares, né? Não tem uma discrepância muito grande, porque não daria certo. A gente não vê mais nascer homem das cavernas aqui para se desenvolver, né? Depois que se tornou Homo sapiens e sapiens sapiens, dali por diante tem uma certa discrepância, lógico, cada um tem as suas capacidades, cada um tem as suas dificuldades, mas a gente caminha meio que lado a lado. Tem uma distância muito grande um do outro. Então, não cabe a gente ficar apontando o dedo para aquele que peca diferente da gente, independente de qual for o pecado. Porque pecado é pecado, gente. O que é o pecado? É não estar de acordo com a lei divina, é sair, se afastar dessa ligação divina, desse código de conduta, vamos dizer assim, divino. Então, isso é o pecado. Então, toda vez que a gente se afasta dessa lei divina, nós estamos pecando, não importa qual a forma, né? E principalmente para nós, que somos pecadores, querer julgar quem é pecador também. Tá? Então, a gente vai ver muito isso. E essa questão aí de não haver uma individualidade, ela nos demonstra que é chegado o momento, aqui na Terra nós já estamos aptos a não ficar mais dependendo tanto de materialismo para entender as coisas do espírito. Tá? De não ficar dependendo de fenômeno físico.
de começar a se aprofundar mais nessas coisas do Espírito, para a gente ver realmente o reino de Deus dentro do coração de cada um. Porque aqui, por que ele diz ali, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução? Porque o Espiritismo ele vai justamente nos dar as condições e meio que o que a gente precisa fazer, nos indicar os pontos que a gente de contato ali, que a gente precisa resolver ainda, para a gente conseguir implantar o reino de Deus dentro do nosso coração. Por quê? Quando que o reino de Deus, né, vai acontecer na Terra? Quem que pode me responder isso? Quando é que isso vai acontecer? Quando que a gente vai verificar o reino de Deus implementado aqui na Terra? Alguém se arrisca a dizer? Eu creio que o reino de Deus vai estar implementado na Terra quando todos nós conseguirmos, né, olhar para o nosso irmão com o olhar do Cristo. Quando estivermos implementado cada um dentro do seu próprio coração. Exatamente isso. Dentro da sua fala que você estava falando, eu até abri o microfone, mas você continuou, eu falei, né, deixa ele seguir o pensamento. A Bíblia fala, onde está o teu pensamento, aí está o teu coração. Olha só o tamanho da problemática que a gente tem nas mãos ainda. O bendito do pensamento, né? Então, para implementar o reino de Deus dentro do nosso coração, a gente tem que controlar, né, a língua, né, abençoada da língua, porque também fala que a língua é como, como um navio que é governado com um pequeno leme, né? E aí, se a gente conseguir segurar a língua da gente, o corpo todo será salvo, né? Então, aquilo que fala. E a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Aí vem esse negócio do pensamento. Então, são pequenos pontos, pequenos dizeres que a gente coloca no nosso dia a dia, através do nosso pensamento. Eu gosto até de anotar certas frases pequenas, porque eu passo, eu já dou aquela lembrada, é o tipo de um puxãozinho de orelha que vai dando na gente durante o dia, né? Que você vai lendo isso daí, e vai te trazendo para a realidade, porque a gente escapa e escapa mesmo, não tem jeito. Nós somos levados como uma maré pelas Sim. energias. A gente não tem esse controle ainda. É difícil. E eu estava assistindo uma palestra do Haroldo também, que fala muito sobre isso daí. Eu deveria ter colocado ela no grupo, é muito profunda, mas olha, me puxou a orelha, me puxou o cabelo, me puxou tudo. Foi assim, me pegou de um jeito que eu achei. Eu gosto quando dá essa chacoalhada. Ele falava muito que a gente é excelente para observar os outros. Né? E para laudar os outros. A gente é como um médico da vida dos outros, da vida alheia. Ah, porque o fulano é assim, assim, assim. O ciclano é desse jeito. Olha, mas instantâneo, gente, né? por que a gente Bateu não olha? o olho. Não é? E por que a gente? A gente já fez uma análise da gente. Maria Aparecida, como você é? Como você age diante das situações? Então, parar com isso daí, né? Eu estou falando de mim mesmo, né? Nem estou falando dos outros, né? Porque nem deve falar dos outros também, mas é de mim mesmo que a gente tem essa luta e eu quero essa mudança dentro de mim. No meu dia a dia, eu estou lutando contra isso, contra esses pensamentos, contra essas formas que está enraizada, que a gente traz de muitas encarnações no perispírito da gente. E observar a conduta da gente mesmo. Se a gente quer mudança, quer implantar esse reino de Deus dentro do coração da gente, quer seguir os passos de Jesus, os exemplos de Jesus, então a gente vai ter que observar quem? Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, as suas atitudes diante da pessoa, na rua, aonde você estiver, aonde eu estiver. Eu tenho que ver a minha atitude, se a minha conduta está baseado naquilo que o Cristo exemplificou. Porque ele nos deu exemplo. Se ele deu exemplo, é porque nós somos capazes. E para ser capaz, a gente tem que lutar, tem que batalhar para poder conseguir implantar isso dentro da gente. Sim. E é exatamente isso que você disse. O reino de Deus ele vai acontecer na Terra, ele vai estar implementado na Terra quando ele estiver implementado dentro do coração de cada um dos habitantes da Terra.
E é assim que se inaugura esse capítulo, inclusive. Eu voltei ali no comecinho desse capítulo 1 do Evangelho justamente para repassar isso com vocês. Ó. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. É justamente isso. Enquanto não estivermos todos alinhados com a lei do Cristo, né, enquanto cada um não tiver implementado dentro do seu coração o reino de Deus, ele não vai aflorar na terra, ele não vai florescer na terra. Somente quando todos os habitantes da terra estiverem de acordo com a moral do Cristo, implementado dentro do seu próprio coração o reino de Deus, aí sim a terra vai ter evoluído. Tá? Então depende de todos, da coletividade. Por isso, por que vocês acham que o Espiritismo não vem trazer uma personificação? É porque justamente é isso. O trabalho aqui é em conjunto. O trabalho aqui é coletivo. Então, por que vocês acham que a gente não deve ficar julgando os outros? Porque é um trabalho coletivo. Enquanto aquela pessoa não se alinhar também, aquela pessoa que é o pior inimigo que a gente teve, aquela pessoa que a gente não gosta muito, que não vai com a cara, enquanto ela não se alinhar, a Terra não vai estar alinhada. Enquanto a gente não se alinhar também, não vai estar. Talvez o que pode acontecer é de a gente ficar muito turrão, igual aqueles burricos empacados, sabe? E não querer ir para frente de jeito nenhum e ser retirado desse planeta e mandado para um inferior. Inferior que eu digo em estágio evolutivo, tá? Por quê? Porque isso já vem acontecendo. Aqueles que não estão se alinhando, aqueles espíritos que ainda estão no estágio muito primitivo, de ódio, de vingança, de egoísmo supremo, de orgulho supremo, esses espíritos, eles já, como o nosso planeta está passando por esse período transitivo, não comporta mais. E aí essas pessoas está acontecendo com esses espíritos o que aconteceu com os exilados da capela, que foram enviados aqui para a Terra, naquele momento. Então isso acontece. É o máximo que a gente pode acontecer aí na questão de atravancar esse processo de evolução, é isso. É nós sermos enviados para uma sala mais atrasada lá, para a gente poder aprender o beabá de novo e depois seguir em frente, na primeira, na segunda, na terceira série, assim por diante. E... Vocês acho que não pegaram, acho que o Hélito não pegou, mas assim, o pessoal que tem mais ou menos a minha idade aí, deve ter pego, porque de primeiro, dentro da sala de aula, tinha a seção A, a seção B e a seção C, na primeira série. Não tinha? Tinha. Então, quem tinha mais dificuldade de aprender, quem aprendia melhor estava na A, ou mais ou menos na B, e o que mais dificuldade na seção C. É bem isso daí, dentro da evolução espiritual de cada um de nós, né? A professora que estava lá via e ela ia separando. Mesma coisa, o nosso Pai bondoso, que é Jesus, ele nos ajuda dessa forma. Então, ele vai separando a gente, vai colocando no lugar adequado. A gente está no lugar adequado, que a gente no meio, a gente nasceu no meio daquilo que a gente precisa estar para evoluir. Né? Não é inimigo, é a pessoa que veio para nos ajudar através daquela dificuldade que é para você olhar ali, tem um significado, nada é acaso na vida de ninguém, não existe acaso. Exatamente. Até esses espíritos, que eles são retirados, enviados para outros planetas, que estão no estágio evolutivo menos adiantado, vamos dizer assim. Não é por punição, gente. Isso tudo tem uma via de mão dupla. Os espíritos de capela que foram enviados para cá, eles já tinham um desenvolvimento intelectual muito maior do que nós que estávamos aqui, do que os espíritos que estavam aqui na Terra. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que para eles serve como uma prova, para eles se redimirem dos seus erros morais ali, daqueles que não conseguiam se desenvolver moralmente, eles ainda servem o povo aqui da Terra
com os conhecimentos intelectuais, eles contribuem para um avanço mais rápido da humanidade. Então, olha como que nosso Pai é misericordioso. Não vamos nem falar da questão da inteligência, porque Deus em tudo é perfeito. Então, todos os atos de Deus são proveitosos. Mas olha como que ele é misericordioso. Aquilo que deveria ser uma punição, talvez, para uns, porque você está aí repetente e tal, então eu vou te mandar para um outro planeta menos avançado, menos evoluído. Você vai servir de instrumento ali. Deus está te dando uma oportunidade de você acelerar o seu progresso, acelerando o progresso dos outros. Servindo de instrumento ali, de trazer o conhecimento intelectual para alavancar essa evolução dos habitantes desse outro planeta. Então, não é uma punição, é uma oportunidade para ambos os lados crescerem. E tudo que Deus faz, ele nos dá essa oportunidade. Ou é a oportunidade de redimir, de redenção, de crescer, de evoluir, sempre. Nunca Deus vai tomar alguma atitude conosco para nos punir. Ainda tem esse entendimento que Deus é aquele ser vingativo que está sentado num trono sobre todos nós. Não, gente. Deus é Pai. Acima de tudo, Deus é nosso Pai. Ele não faz nada para nos punir. A lei tem os seus métodos de colocar de novo na vibração correta cada um dos seres. O que acontece? Nós nos punimos. Muitas vezes. Mas Deus não. Então, nós estamos já estourando o nosso tempo aqui, né? Vamos depois iniciar desse item 7 aqui, porque a gente só veio até, não veio instruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Né? Depois a gente continuaria daqui, mas a gente já retoma de novo desse item 7 no próximo. Né? A gente recapitula daqui e segue. Alguém quer fazer mais alguma observação, gente? Eu estava observando, é muito interessante, porque assim, o Espiritismo ele traz, né, todo o conhecimento, né, as revelações que vêm nos ajudar, né, com todas essas informações que para poder a gente ter essa, como se diz, essa libertação da nossa, né, da nossa consciência, né? Mas, assim, só quando ele é bem sentido, que é quando você diz que chega ao coração, é que realmente a gente tem essa transformação, né? E que é difícil, viu? Eu faço minhas palavras de Cida, né? Porque muitas vezes a gente observa muito o outro e, como se diz, e a gente peca, né? Por isso aí. Mas, graças a Deus, a gente já tem, como se diz, desperta a consciência quando a gente comete essa falha. Então, a gente diz, realmente hoje eu pequei, como se diz, né? Hoje eu me excedi. Então, assim, a gente faz porque a gente ainda é imperfeito, com certeza, como a verdade somos espíritos de terceira ordem, né? Mas, assim, e a gente, Deus dá essa misericórdia da gente conviver todos juntos, aquele que está buscando a sua melhoria, aquele que ainda se compraz muito na maldade, mas aí a gente está junto aqui, justamente um para aprender com o outro, para ensinar mais assim, mas realmente a gente só vai realmente ter essa paz, esse reino no coração quando a gente, né, mudar a nossa forma da gente sentir a nós mesmos, sentir o próximo e a vida, né, como se diz. É um longo trajeto que a gente vai vir aí várias vezes para poder a gente aprender. Sim, a gente tem que aprender a amar ainda, né, Edna? A gente ainda é muito falho nisso, né? A gente consegue amar só dentro de determinadas condições muito específicas, talvez a gente consiga amar ali. Vai saber se esse amor que a gente sente também é o amor verdadeiro ou completo. Porque pode ser que nem isso não seja. E sem o amor, nenhuma das coisas elas fazem sentido, né? Só o que vai seguir adiante aí é o amor, o resto é tudo efêmero. Então, a gente vê que, por exemplo, o conhecimento de toda a doutrina e tudo mais, sem o amor, não vai chegar ao nosso coração, não vai o conhecimento operar nenhuma mudança no ser humano, se não colocado em prática. Como se coloca em prática o conhecimento? Com o amor. Tem até uma
uma música, né, que diz, né, que as palavras são facas sem amor, que, aliás, a lei é faca sem o amor, a lei divina é faca sem o amor, que só serve para machucar, e as palavras são palhas sem o amor. Porque realmente né? Se não chegar ao nosso coração, não adianta nada ficar falando aqui, e a gente estudando, e não mudar nada nas nossas atitudes com o próximo no dia a dia. Porque a gente está aqui na Terra, e isso tem bem claro para mim hoje em dia, nós estamos aqui na Terra hoje em dia para aprender a amar. Se a gente aprender a amar, o resto se torna mais fácil. A gente vai aprendendo as outras qualidades depois, mas a gente tem que focar em aprender a amar. Sem amar não tem como perdoar, sem amar não tem como ter solidariedade com o próximo, não tem como estender a mão para ninguém. Sem amar a gente nem começa, né? Então, basicamente, nós estamos engatinhando até nisso. Wellington, eu lembrei da palestra de Sandra Borba, né, lá no centro, ela dizendo que o primeiro sentimento que a gente tem que trabalhar, até mesmo antes do amor, é a questão da humildade. Ela disse que o amor está tão lá em cima que para a gente alcançar, mas ela disse que a primeira coisa que a gente tem que iniciar é trabalhar a humildade. É verdade. Sim. E a gente está realmente, né? O amor ele é difícil para o ser humano. A gente tem essa dificuldade, né? O amor é um sentimento muito sublime ainda, o qual, creio eu, nós precisamos aprimorar muito outros sentimentos ainda para a gente conseguir chegar na essência do amor e aí sim conseguir executar ela. Nós ainda estamos nos sentimentos mais simplórios ali. Quando a gente consegue exercer essa humildade aí que a palestrante citou, que você veio nos dizer aqui, Edina, já é um avanço para nós. Né? Porque a gente já está dando um pequeno passo em direção ao amor. Mas um dia a gente vai chegar lá de qualquer forma. Vai demorar mais ou menos, né? De acordo aí com o esforço de cada um, mas nós vamos chegar lá. E é isso, gente. Acho que podemos encerrar por aqui hoje. Nós até passamos um pouquinho do nosso tempo. Mas você pode fazer a prece de encerramento para a gente? Passo sim. Enquanto a gente não aprendeu a amar, vamos ficar no amor de Deus. Que Ele transcenda a nossa alma, né? O nosso coração. Que Ele inunde, continue inundando as nossas vidas, né? Com o amor dEle. Porque somos pequenos demais ainda. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Pai, mais uma vez diante de Ti. E eu quero te pedir, Jesus querido, diante da nossa pequenez, Jesus. Somos fracos, pequenos, Jesus, e muito imperfeitos diante de Ti. Mas te pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor divino. Que esse amor que nos ampara, nos sustenta, Jesus. Que esse amor que é a força que nos levanta a cada manhã, que nos sustenta, que dirige os nossos passos e que nos traz até aqui na Tua presença, como filhos pequenos, mas sedentos do conhecimento da Tua verdade. Continua, Senhor, a dissipar essas escamas dos nossos olhos espirituais, fazendo essa limpeza para que possamos enxergar a Tua luz e o Teu amor e a Tua mão divina sempre estendida a nos indicar o caminho da trajetória que temos que seguir. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, eu te peço, Pai de amor, encarecidamente. E que durante o repouso do sono, cada um de nós, Senhor, possa ser levado para o lugar que tanto precisamos, para uma escola espiritual, para um hospital espiritual, ou se tivermos o merecimento para que possamos trabalhar, ajudar nessa seara do bem, do amor. Que tu vieste trazer-nos, que semeastes nessa terra, nesse plano, e ajuda-nos, ó Pai,
Abençoa cada lar de cada um dos teus filhos que está presente nesta noite, e aqueles que estão ausentes, e aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem. Que ela possa entrar, Jesus, no coração de cada um, como entrou no meu e de todos os nossos irmãozinhos nessa noite. Abençoando seus lares, seus familiares, ajudando, Senhor, os nossos irmãos amados que estão nos hospitais, amparando, que eles se sintam amparados pela tua mão divina, que a tua luz bendita seja derramada sobre o coração de cada um, que possa sentir a tua presença, Senhor, e seja renovado, curando aqueles que for de cura, e acalmando, acalentando os corações daqueles que estão para partir. Abençoe também os nossos irmãozinhos que estão partindo e aqueles que estão regressando para essa pátria espiritual também. As nossas crianças nos orfanatos, os trabalhadores do mesmo local, que eles sejam emanados com o teu amor, com muito carinho para cuidar desses nossos irmãozinhos, os nossos irmãos na condição de rua, que eles se sintam abraçados, amparados pelo teu divino amor. Pedimos também àqueles que estão no cárcere, Jesus, que eles recebam a visita do teu sagrado amor. Que seja feita uma limpeza espiritual em cada coração, tirando todos os miasmas, tudo aquilo que não é bom, para que eles possam ter um despertar espiritual. Abençoa o nosso planeta, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que cada um possa sentir unidos pelo teu amor universal. E nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e amado do teu Filho Jesus. E te pedimos mais uma vez, fica conosco, Senhor. Dai-nos a tua graça, o teu amor. Dai-nos discernimento espiritual, nos capacitando a cada dia para que possamos, Senhor, seguir firmes na nossa jornada espiritual. E te agradecemos no nome santo e amado e bendito do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. E